Graça e paz para todos vocês, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, quero te agradecer por me receber aí. Muito obrigado, viu? Outro sim, a senha do canal, o irmãozinho 7969. Você digitando essa senha no YouTube, vai aparecer aí embaixo no seu celular direito uma foto pequena do irmãozinho. Você clica nela, abre uma maior em cima, você clica de novo, já abre os vídeos para você. Assim é no meu celular, viu? Outro sim, eu sou um cristão, não pertenço a nenhuma denominação, tá? Eu sou um seguidor de Cristo. O meu propósito aqui é que, se o Senhor Jesus me permitir, eu ensinar para você quem é Jesus, aonde ele está e o que ele pode fazer por você e por toda a humanidade. Outro sim, os versículos que eu estou fazendo no vídeo, aqueles que estiverem em parábola ou em figura, se o Senhor Jesus me permitir, eu pretendo abrir eles para você ouvir, entender e compreender. Tá certo, meu irmãozinho? Isso é meu propósito aqui. Primeiro, quem é Jesus? Jesus é o criador do universo. Tudo que existe foi ele que criou, tá? Foi o Deus que criou para ele, tá? Mas ele é o próprio Deus. Foi Jesus que criou tudo. Tudo que existe. Existe espírito, é um só que existe, do Senhor Jesus. Não existe outro espírito. Existe a carne, tá? O livre-arbítrio. Existe a tua carne e o Espírito de Deus que está em você. Quando você está usando a sua carne, você está fazendo a coisa do mal, coisa errada. Você quer tomar a coisa do seu irmão, quer levar vantagem em tudo, tá? Quer prostituir, tudo errado. Isso é coisa da carne. Quando às vezes a pessoa fala, tá com um espírito ruim, espírito não sei de que, não existe. O espírito é um só do Senhor Jesus. Ele está usando a carne, tá? Agora, se ele usar o espírito, ele vai fazer só coisa boa, trabalhar honestamente, vai ajudar um irmãozinho, tá? Isso aí é honesto, tá? Vai lá levar uma cesta pro irmãozinho, pra irmãzinha necessitando, dar uma roupa boa sua que você não está te servindo mais, você já não quer mais, dá pro seu irmãozinho que está precisando. Isso é coisa boa. Aí você vai fazendo os seus pedidos pro Senhor e ele vai te concedendo tudo que você está querendo, tá? Porque você está fazendo as coisas boas, está dando o caminho certo do Senhor. Onde que ele está? Ele está dentro de mim, dentro de você, tá? O Espírito Santo dele que está em mim e em você é a nossa vida. Ele que dá vida à nossa carne, tá? O nosso corpo tem vida por causa desse Espírito. Se ele tirar esse Espírito, o nosso corpo está morto. Só para você saber. Jesus é a nossa vida. A minha vida é a sua vida. Este é Jesus, tá? A nossa vida. Porque se ele sair de nós, nós estamos mortos. Então é só um exemplo que eu quero deixar claro para você. Viu? E o que você pode... O que ele pode fazer por você? E por toda a humanidade? Ele pode o que você quiser. Se você pensar, ele pode fazer por você. A base que você esteja no caminho certo. Fazendo a coisa boa, andando em verdade. Tudo que você pedir para ele, está escrito lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Você entra para o teu quarto, fecha a tua porta, clama o Senhor secretamente, ele secretamente te ouça e te atende os desejos do seu coração ou os pedidos que você está fazendo, tá? Isso é o que está escrito lá. Está falando secretamente, é porque Jesus está dentro de você em espírito, tá? Então você não consegue ver ele, mas ele está dentro de você porque você vive. Se ele sair de dentro de você, você está morto. É só para você ter uma ideia, tá? Jesus vive porque está dentro de você. Quando você olha no espelho, aquela pessoa que está vendo ali, bonito, saudável, é porque o Espírito do Senhor está ali. Se o Espírito sair dali, aquela pessoa está morto. Já começa a juntar bicho, é só para você ter ideia. Isso é nós, o ser humano, viu? Então o Espírito Santo vive em nós. A nossa vida pertence ao Senhor Jesus, viu? E tudo que você pedir para o Senhor em oração, que eu acabei de ensinar você agora lá no Mateus, capítulo 6, versículo 6, ele entende você, te recompensa. É só agradecer. Meu Senhor, muito obrigado. Já recebi o pedido que eu fiz ao Senhor. O Senhor já me socorreu. Muito obrigado. E continua fazendo o bem, que aí você vai sempre ter ele na sua companhia. Tá certo, meu irmãozinho e minha irmãzinha? Eu quero trazer você aqui. É mais um versículo aqui da palavra do Senhor, para nós podermos meditar mais um segundinho, né?
Aqui o nosso texto aqui agora, ele está aqui no livro de João, é João 14, é João 14, tá? O capítulo é o 4, o versículo é o 39, que diz assim, ó: Prossegui então Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem veja, e os que veem se tornem cegos. Aqui esse outro versículo que também está em parábola, meu irmão, tá? Esse versículo aqui, ó, é até de difícil interpretação, mas pedindo a misericórdia ao Senhor Jesus para ele nos concedendo aqui entender o que ele quer dizer aqui. Esse versículo aqui ele está dizendo assim, meu irmãozinho e minha irmãzinha. Ele disse isso aqui, ó. Ele veio esse mundo, perdão. Ele veio, prossegue então Jesus: Eu vim a esse mundo para juízo. Ele já disse aqui que veio para juízo, tá? Então, Jesus está dizendo, eu vim para juízo. E aqui ele diz aqui, na frente aqui, né? A fim de que os que não veem, veja, e os que veem se tornem cego. Aí é o seguinte, aqui é assim, meu irmãozinho, e isso aqui para os que não vê, veia. Muitas vezes você não consegue ver porque você não é ensinado. Mas quando te ensina você, aí você aprende e começa a ver. Você começa a enxergar. E quando a pessoa enxerga e se torna cego, é quando você lê um versículo desse para ele arruma mil e umas palavras sem sentido nenhum, porque acha que ele é estudioso e ele sabe, tá? É sábio. Você ensina para ele a palavra, ele não aceita. Ele aceita outro jeito, outra coisa, menos que está dizendo ali que ele acha que sabe muito e não sabe nada. É isso que Jesus está dizendo, é isso aqui. Se acha que sabe muito, você não sabe nada. E anda temendo que sabe. E bate quando você chega para uma pessoa, você fala pelo versículo da Bíblia, não, eu já li a Bíblia 10 vezes, não sei quantas vezes, já li, eu já sei tudo isso aí, não precisa não, você pode ficar para você, ou você tem que pregar para outro. Essa pessoa precisa do evangelho, porque ele não sabe nada, ele está cego. É esse versículo aqui, está cego. Ele não sabe o que está falando. Mas fala o quê? Ele aprendeu coisas erradas e continua batendo um martelo no erro. E se fala para ele a verdade, ele pula para o erro, achando que sabe tudo que você que não sabe nada. É nisso que está aqui, tá? Quando você fala um versículo desse para a pessoa, e ele fala para você, ah, já li isso mais de 10 vezes, eu já sei de cor salteado isso aí, sabe? Mas no erro, cometendo no erro. Você já sabe de cara que ele não sabe, que se ele soubesse, ele sabia que está falando é dele. Ele achando que sabe muita coisa e não sabe nem o que está falando. É isso que está acontecendo nesse versículo. E não é só esse não, tem mais versículo que é isso aqui, é para o sábio. Isso aqui Jesus falou para os fariseus, que eram os estudados da época, viu? Eram os fariseus, você pode ler no texto, que está escrito lá, que está conversando aqui com os fariseus. Eles achavam que enxergavam muito e semando com Jesus. Jesus falou, Jesus leu esse versículo para eles aqui, ele veio o mundo para dar vista ao cego e quem enxerga demais para tirar, para ser cego, para dar vista a quem não vê, né? Para enxergar quem não vê. Vê e quem vê não enxergar, se tornaria cego. É isso aí. Ele acha que sabe, mas não sabe de nada. Essas pessoas fala, mas não sabe um sim. Hoje, se você pergunta quem é Jesus, olha, é perigoso dar para contar no dedo, meu irmãozinho, as pessoas que sabem quem é Jesus. Ah, Jesus está lá no céu, é o Filho de Deus. É a única coisa que sabe, porque é a única coisa que é ensinada. Não é que a pessoa é ignorante, não, é burro, não. É que muitas vezes não sabe mesmo. E quando ensina errado, ele aprende o errado, quando você tenta ensinar o certo, não, mas fulano que me falou, né? Ah, fulano que sabe, não é Jesus, não, é o fulano. Fulano que sabe. Aí você mostra pela escritura que está mostrando a palavra do Senhor, e ele tem mano que é o fulano lá, não pode citar nome, tá? Que é o fulano lá que sabe. Então, é esse aqui, esse versículo que está encaixando aqui, ó. Você acha que sabe demais? Você não sabe nada. Se você soubesse, você estaria pregando o evangelho também. Não estaria atrás de fulano de multidão aí, na
idolatria aí, na ilusão, no ilusionismo, que é o que está acontecendo aí, ó. Você vê nego chorando, beijando o chão, lambendo o chão, atrás do ilusionismo. Ilusionismo. Se ele estivesse atrás de Jesus, na verdade, Jesus está dentro dele. Se ele não estaria ali. Ele estaria lá no quarto dele agradecendo o Senhor pelo dia de vida, pela noite que ele dormiu. Mas não, ele está lá adorando lá, durante a mídia, né? Fazendo o que está adorando, né? Mas só de aparência, tá? São os crentes de aparência, são aqueles ali, tá? De crentes não tem nada, porque não conhece nada, é a aparência. Tem televisão, nós temos que estar lá, ué, de qualquer jeito, Deus não tem que agradecer Jesus é ele que está se aparecendo lá e está dizendo que está agradecer Jesus. Então esse versículo aqui é para esse tipo de pessoa, meu amigo. Que você fala para ele uma coisa e fala que já sabe, você sei de tudo, e quer te ensinar completamente errado, coisa que não sabe, e não sabe nem quem é Jesus e quer te ensinar alguma coisa de Jesus. Aí se torna muito difícil, né, meu irmãozinho, minha irmãzinha? Espero que você fique com essa palavra, conforme eu guardei ela para mim também. Tá certo, meu irmãozinho? Graça e paz para todos vocês e até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.